Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Fatos Curiosos nós vamos falar de um caso que vem dando tanta repercussão que acabou se transformando em mais uma série da Globoplay. Sim, estamos falando do caso Evandro, mas mais do que tentar resolver ou explicar o caso, nós vamos seguir por uma linha de apresentar algumas das vertentes principais das investigações e os principais casos para quem quer um pouco mais de contexto antes de assistir a série. Antes de continuar, você já sabe o que tem que fazer. Deixe aquele like, assine o nosso canal caso você já não tenha o feito e não se esqueça de ativar o sininho, porque com ele você vai saber sempre que a gente tiver novidades interessantes para contar nos nossos próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Os fatos referentes a esse caso começam em 1992, em uma cidade litorânea do Paraná chamada Guaratuba. O garoto Evandro, que na época tinha 6 anos, foi primeiramente dado como desaparecido e então, 5 dias depois, encontrado morto. Só que as circunstâncias como ele foi encontrado denunciavam tortura e uma série de outras atitudes, no mínimo, bizarras. O garoto foi encontrado desfigurado e várias partes de seu corpo estavam faltando. Guaratuba não é uma cidade exatamente grande e um crime desse tipo nunca tinha acontecido. A repercussão na comunidade foi enorme, ainda mais quando algumas suspeitas começaram a pairar sobre duas das pessoas mais influentes da cidade. Estamos falando da esposa e da filha do prefeito na época, Beatriz Cordeiro Abage, e sua mãe, Celina Abage. Mas por que a esposa e a filha do prefeito de uma cidade se envolveriam em um crime tão hediondo como esse, você se pergunta? A teoria mais aceita a respeito é a de que o garoto foi sacrificado em um ritual e oferecido a uma entidade de crenças afro-brasileiras, Exu. Isso, logicamente, só foi descoberto depois, e não de uma maneira tranquila, já que existem diversas situações bem controversas a respeito da investigação na morte do pequeno Evandro. Existe uma verdadeira gama de personagens envolvidos, cada um com suas motivações e suas particularidades. Vamos tentar cobrir aqui as principais questões para que você não fique totalmente perdido ao começar a assistir a série na Globoplay, ou se você quiser uma prévia antes de começar a assistir. Depois de 5 dias do desaparecimento notado, o corpo do garoto foi encontrado perto de uma serraria pertencente à família Abage, com diversas marcas de tortura e ainda uma quantidade considerável de partes do corpo faltando, órgãos internos, couro cabeludo e órgão sexual. Começou-se uma verdadeira força-tarefa para investigar quem havia cometido um crime tão absurdo contra o pequeno Evandro. Existem diversas discussões e irregularidades a respeito da forma como esse caso foi investigado e alguns personagens acabam se destacando nesse processo. Além dos acusados, existe também um personagem que acabou tendo tanta influência no caso e passa uma impressão de estar sendo tão mal compreendido a respeito dele que chegou a escrever um livro para contar a sua versão dos fatos. Estamos falando do tio de Evandro, Diógenes Jorge. Ele é um dos personagens mais polêmicos a respeito do caso, porque muitas questões relacionadas a ele acabam sendo compreendidas como simples preconceito religioso, além de outras incongruências. Um exemplo claro disso é quando você observa a forma como o livro de autoria dele está descrito na página da Amazon. Ele se refere ao pai de santo e outros acusados do assassinato como macumbeiros, e você percebe que ele utiliza a palavra de forma bem ofensiva. A versão oficial dos fatos, que foi inclusive elevada a julgamento e acabou gerando uma pena de mais de 20 anos
para a filha do ex-prefeito de Guaratuba envolve a esposa do prefeito e sua filha, 2 pais de santo e mais alguns comparsas que teriam ajudado a sequestrar a criança, para que fosse feito um ritual que oferecesse prosperidade e fortuna para a família do prefeito em troca do sacrifício da criança. O complicado disso é que, pelo menos nas linhagens mais respeitadas e tradicionais, nenhuma religião afro-brasileira existe relação direta com o sacrifício humano para entidade alguma em troca de fortuna e prosperidade. E mais, quando se estuda um pouco mais sobre o assunto, descobre-se que, na verdade, Exu não é uma entidade maligna como muitos insistem em dizer. Exu, na verdade, é simplesmente o guardião dos caminhos, aquele que guarda as estradas e faz a comunicação entre as pessoas e os outros orixás, sendo Exu em si um orixá e diversos espíritos servindo como seus criados, também sendo chamados de Exu em uma generalização. Outro aspecto que dificulta um bocado a questão nesse caso envolve o fato de que, comprovadamente, foi-se utilizada a tortura para a obtenção das confissões. Tanto a filha e a esposa do prefeito quanto os outros acusados foram submetidos à coerção e tortura para que confessassem. Isso foi feito por um general da reserva, cujo nome é Valdir Copete Neves. Sobre o assunto, ele declarou a Isto É que a utilização de tortura não deveria ser questionada apenas dele, mas também por membros da Polícia Federal e do Ministério Público que estariam sendo coniventes com a prática. Outro aspecto que também acaba tornando a situação um tanto mais complexa e confusa é que, pelo menos em teoria, existia também uma relação de rixa política entre Diógenes e a família do prefeito de Guaratuba na época. Ou seja, existe uma linha de raciocínio de que o crime acabou sendo utilizado como arma política. Isso é obviamente teoria, a qual o próprio Diógenes vem dedicado tempo a derrubar, sendo que já houve inclusive comunicação entre ele e o autor do podcast que gerou uma série da Globoplay. Ah, sim, quase havia esquecido de comentar que a série da Globoplay é inspirada na 4ª temporada do podcast chamado Projeto Humanos, de autoria do jornalista Ivan Mizanzuki. A série é tão completa e a investigação é tão bem feita que algumas pessoas chegam a dizer que a investigação feita pelo jornalista é mais completa e mais coerente com a realidade do que a feita pela polícia e Ministério Público na época. Recomendamos tanto que você veja a série quanto que você ouça os podcasts, embora esses sejam mais demorados e densos, com episódios de mais de 1 hora, contando todos os detalhes sobre o desaparecimento, morte e julgamento do caso Evandro. Uma das teorias que fica no ar a respeito do caso é a de que, na verdade, o motivo pelo qual o pequeno Evandro teria sido assassinado é diferente do que foi apresentado, sendo que toda a história de ritual pode apenas ser uma cortina de fumaça, isso porque o garoto foi encontrado sem o coração e diversos outros órgãos internos, ou seja, se não houvesse toda a insistência em relacionar o caso à magia, a hipótese de tráfico de órgãos teria sido investigada com mais cuidado, lembrando que na época existia um verdadeiro surto de sequestros e desaparecimento de crianças ao redor do Brasil. De qualquer maneira, tanto a série quanto os podcasts valem muito a pena, e com esse pequeno resumo que nós fizemos a respeito do caso, você já vai ter alguma informação para se situar melhor a respeito do caso. Curtiu nosso conteúdo? Esperamos sinceramente que sim. Aguardamos você para a nossa próxima investigação, matéria ou ainda para falarmos de teorias políticas ou alienígenas. Até a próxima!